Olá pessoal, aqui é o Manolo, sou CEO da Imobiliária Olympia House e eu tô aqui hoje para contar para vocês um pouquinho da minha história, como que eu cheguei até aqui, por tudo que eu passei e qual foi a jornada que eu trilhei para chegar onde eu estou hoje. Mas antes de contar a minha história, eu quero apresentar para vocês uma pessoa muito especial, minha companheira, esposa, a Giovana. Olá pessoal, eu sou a Giovana, diretora administrativa e financeira aqui na Imobiliária Olympia House e hoje a gente vai contar um pouquinho da nossa história para vocês. E pessoal, essa não é uma história de atalhos, essa é uma história de vida, uma história de uma jornada completa que conta tudo o que nós passamos, quais foram as dificuldades, tudo que nós enfrentamos para chegar aqui. E entenda, quando você olha hoje a foto, você está vendo uma foto de sucesso, mas hoje nós vamos mostrar para vocês o vídeo com tudo o que aconteceu, com cada dificuldade, com cada perrengue, com cada erro, para que vocês entendam que esses erros fazem parte da jornada e eles foram super importantes para construir as pessoas que nós somos hoje, os profissionais que nós nos tornamos e que vocês entendam que o sucesso, ele se constrói não é do dia para a noite, mas é com muitos erros e acertos. É com muito carinho que a gente vai contar todo o nosso processo que a gente chegou até aqui, como que foi. Isso é muito importante para nós, para vocês entenderem que se nós conseguimos, vocês também conseguem. E vamos lá. Bom pessoal, vamos começar a nossa jornada. Então, com 20 anos, eu comecei minha vida de empreendedor. Meu pai tinha um caminhão velho, ele vendeu esse caminhão e o dinheiro da venda desse caminhão ele nos deu para nós montarmos o nosso primeiro negócio, que foi um supermercado. Era um supermercado pequeno, supermercado de aproximadamente 200 metros de área de venda, mas foi onde nós começamos a nossa vida de empreendedor. Pouco tempo depois, nós já estávamos planejando a montagem de um segundo supermercado. Pareceu uma oportunidade muito boa e eu não quis perder. Só que nesse momento a Giovana estava grávida. Então o trabalho estava uma loucura, porque a Giovana já não tinha tanto tempo e disposição para se dedicar aos negócios como nós precisávamos naquele momento. Mas nós arriscamos e nós encaramos aquele desafio. Montamos o segundo supermercado. Foi um sucesso. Estrondo de venda, arrebentamos, o mercado realmente se provou muito bom. E a coisa foi indo, foi evoluindo. Pouco tempo depois, nós achamos que não fazia mais sentido ter aquela primeira loja menor, vendemos ela e focamos somente na segunda. E começamos a ganhar muito dinheiro. Jovem, trocamos de carro, fizemos tudo aquilo que as pessoas jovens fazem. Pouca experiência e correria. Bom, moral da história, sou inquieto. Pouco tempo depois, aparece uma outra oportunidade de comprar mais um supermercado grande. Compramos também. Agora eu não tinha mais um supermercado, eu tinha 2 supermercados grandes. E olha o problema, antigamente eu tinha foco, me dedicava único e exclusivamente àquele supermercado, eu cuidava dele, apesar de não ter conhecimento técnico, não ter uma faculdade de administração, não entender muito bem, todo o meu conhecimento sempre foi muito empírico, eu estava mandando muito bem com aquele supermercado. Mas com 2, os problemas começaram a aparecer, problema de gestão, fluxo de caixa, roubos, desvios, e as coisas começaram a se complicar. E aí foi virando uma bola de neve. Bom, menos de 7, 8 meses da segunda loja montada, eu já estava atolado em dívidas, cheio de problemas, mal conseguia dar conta de pagar as contas que tinha por dia e as dívidas crescendo cada vez mais. Com muito esforço, eu consegui vender essa loja, mas ainda assim eu estava numa montanha de dívidas. A primeira loja que eu montei grande ainda era uma loja boa, ela ainda tinha um faturamento bom, só que já não se pagava mais. Não pagava as contas, não pagava o juro do banco, não pagava nada. E aquilo só crescia, só piorava. E aí foi indo, que chegou na primeira falência, pessoal. E pessoal, a primeira falência, ela foi apoteótica. Foi uma falência com show de fogos, com banda, com tudo que você tem direito. Só faltou ir na TV. É aquela falência que você quer se esconder do mundo, que você quer desaparecer. Mas, hoje eu agradeço. Hoje eu agradeço por quê? Porque essa falência me ensinou muita coisa com a faculdade de administração, muitas vezes não ensina. Ela ensinou a ter gestão, ela ensinou a cuidar dos pequenos detalhes. Então ela me trouxe muito conhecimento embarcado. Repetiria tudo de novo? Provavelmente, porque foi essa jornada que me forjou, que me transformou na pessoa quem eu sou hoje. Então, primeira falência, doeu, mas valeu a pena no final da história. E da falência o que surgiu? Da falência surgiu um saldo de dívidas que hoje, atualizados, seriam mais de 2 milhões de reais, mais ou menos 500 mil na época, e eu consegui liquidar as lojas. Quando eu liquidei essas lojas, eu recebi uma parte
do valor realmente em espécie ali, o qual eu segurei para tentar recomeçar a vida, mesmo tendo aquele monte de dívidas. Então os bancos estavam atrás de mim de uma forma que vocês não imaginam. E aí apareceu uma oportunidade de empreender no Mato Grosso. Eu não sei ficar quieta. E nós fomos lá. Fomos tentar montar um supermercado no Mato Grosso. Cidade de Primavera do Leste. Alguns talvez já tenham ouvido falar, outros não. Mas nós fomos parar lá, quase na região norte do Mato Grosso, depois de Cuiabá, para montar um supermercado. Tinha uma oportunidade também de comprar um supermercado lá que estava à venda. Só que aqui tem um detalhe. Nesse momento eu não tinha crédito nenhum e eu tinha muito pouco capital de giro. Receita fácil para a segunda falência. Bom, fomos para lá, compramos o supermercado com o pouco capital que nós tínhamos, montamos ele da forma como deu, com o capital que nós dispomos, só que tinha um problema. Primavera do Leste e toda a região do Mato Grosso em si vive de ciclos. Safra da soja, tem dinheiro, acabou. Safra do algodão, tem dinheiro, acabou, espera o próximo ciclo. E o que acontece? O comércio vive da mesma forma. Acabou o dinheiro, as pessoas compram muito no crediário, o famoso fiado. O dinheiro chega, todo mundo paga tudo, todo mundo fica feliz, aí começa de novo o ciclo. Só que tem um problema, eu não tinha capital. Eu até tinha uma loja boa, na principal avenida de Primavera do Leste, o ponto era bom, eu tinha um movimento bom, mas eu não tinha capital para aguentar esse problema das entre-safras. E eu cheguei numa entre-safra, ou seja, ninguém queria comprar à vista, todo mundo queria crédito, todo mundo queria prazo. 3 meses para pagar, 2 meses, até 4 meses para pagar. E como que eu ia sobreviver? Moral da história, não duramos. Pouco tempo depois, no início do ano seguinte, de 2004, eu já estava falido novamente. Bom, o que fazer da vida? Naquele momento, falido pela segunda vez, e a segunda foi mais rápida. Se a primeira foi apoteótica, a segunda foi um baile, foi uma noitada. Então a segunda foi rápido, vamos passar logo por ela, vamos encerrar tudo, vamos vender tudo, fazer o que for possível para buscar um novo rumo. Naquele momento me sobrou muito pouca coisa, uma delas era tempo. Então eu ficava muito tempo na internet pesquisando o que fazer e para onde ir. E eu não sabia, mas naquele momento eu já estava recebendo ali um chamadozinho para vir parar no mercado imobiliário. Eu vi uma reportagem que São Paulo era a cidade mais próspera do Brasil naquele momento, onde o mercado imobiliário atingia valores nunca vistos no Brasil, onde o dinheiro estava correndo. E ali eu falei para a Giovana, vamos para São Paulo. Por quê? Eu não vim para trabalhar no mercado imobiliário, eu vim pelo dinheiro. A reportagem tratava do crescimento da cidade, da riqueza que estava aqui. Eu falei, se tem algum lugar onde eu vou conseguir ganhar dinheiro, é onde o dinheiro está. Então naquele momento eu falei, eu vou para São Paulo. Só que detalhe, até o nosso carro, o banco queria o nosso carro. Nós tínhamos um Palio vermelho, todo zoado, inclusive com o banco quebrado. Você sentava no banco, o banco fazia isso daqui, sozinho. Mas nós viemos com aquele Paliozinho, colocamos todas as nossas malas, tudo que a gente tinha. A nossa filha veio ficar em Curitiba com a minha mãe e com meu pai, porque nós não tínhamos nem condição de ficar com ela naquele momento. A gente mal tinha dinheiro para se manter. A gente mal tinha dinheiro para sair do Mato Grosso e chegar até São Paulo. E eu vim para cá sem saber o que eu ia fazer. Bom, pegamos o nosso paliozinho e viemos. Com o pouco de dinheiro que nós tínhamos, nós íamos passeando. Vamos passeando por Goiás, vamos indo devagar, até chegar em São Paulo. Chegando em São Paulo, eu fui muito bem recebido por um amigo, que ele me acolheu, inclusive deixou eu ficar um bom tempo na casa dele. E ali começa toda a nossa jornada em São Paulo. Nós viemos em São Paulo, não foi para trabalhar com imóvel. Nós viemos em São Paulo porque aqui que estava o dinheiro. E onde estava o dinheiro é onde eu acreditava que eu ia ter a maior oportunidade de ganhar dinheiro e virar o jogo. E aí você deve estar pensando, o Manolo foi para São Paulo trabalhar no mercado imobiliário. Não, pessoal, não vim trabalhar no mercado imobiliário. Eu nem tinha noção que eu vinha para São Paulo um dia trabalhar no mercado imobiliário. Eu vim para São Paulo porque eu vim onde estava o dinheiro. E eu vim trabalhar fazendo o quê? Aquilo que eu já sabia, trabalhar com supermercado. Só que agora eu vim como representante comercial, vendendo produtos para esse supermercado. E eu trabalhava na época vendendo macarrão. Macarrão, aquele que se faz a tomar macarronada domingo, enfim. Tinha uma marca de um amigo meu, ele me deu exclusividade para trabalhar aqui em São Paulo. Mas é um mercado muito difícil também. E aí, para vocês entenderem como do macarrão eu fui parar no mercado imobiliário, a Giovana é que vai contar um pouquinho dessa história. Vamos lá, pessoal, uma história até engraçada.
quando nós chegamos em São Paulo, nós fomos morar na casa de um colega que a gente conhecia da época de Curitiba. E o pai dele havia falecido, a mãe estava morando com ele, então a casa estava vaga. E como a gente não tinha dinheiro, né, naquela época, né, a gente estava duro, a gente nem conhecia São Paulo, nós fomos morar na casa desse colega. Nós ficamos morando lá por mais ou menos um mês, que é esse período que o Manolo fala que a gente tentou vender macarrão. Mas essa história do macarrão, gente, é bem engraçada hoje, né? Não existia Google Maps na época, e eu lembro que para chegar em São Paulo a gente parou num posto de gasolina, comer, fazer alguma coisa, e o Manolo viu um guia 4 rodas e comprou aquele guia 4 rodas onde tinha o mapa todo de São Paulo. Era uma bíblia, desse tamanho assim. Bom, quem era o Google Maps do Manolo naquela época? Eu, lógico, né? Nós não conhecíamos nada de São Paulo, aí fomos tentar vender o tal do macarrão. A gente escolhia alguns lugares onde nós íamos fazer essa representação e ele falava, nesse lugar, ele me mostrava no Google, no mapa geral de São Paulo, o mapa grandão? No guia 4 rodas, né, onde era, e eu tinha que me localizar. Só que, ele estava dirigindo, eu não conhecia nada de São Paulo. Então eu olhava, aí a conexão daquela rua, sei lá, eu tava na página 90, a conexão era na página 120. Eu tinha que ir na rua com o carro andando, o Manolo dirigindo, sei lá, estressado, porque ele queria chegar naquele lugar. E eu tinha que me virar. Bom, sei lá, foi uma dor de cabeça danada, porque eu não conseguia, né? A gente entrava em cada lugar, assim, que às vezes nem acreditava. E daí ele falava, tá tudo errado, você errou, o endereço não é esse. E ele me deixava louca. E aconteciam umas coisas engraçadas, né? Porque quem conhece São Paulo, nós morávamos na Zona Norte, na Vila Maria. E aí você via falar, tal bairro é bom. Então eu queria ir naquele bairro X para conhecer, para ver os supermercados, o que tinha lá, porque nós queríamos ir logo e vender naqueles supermercados maiores, melhores. Então uma das primeiras coisas engraçadas que aconteceu foi que eu queria vir pro Itaim. Só que daí eu achei lá no Google Maps, Itaim Paulista. Quem conhece São Paulo sabe onde é o Itaim Paulista. Pois e eu fui com o guia 4 rodas pro Itaim Paulista. Né, bom... e aí nós ficamos esse um mês tentando, sei lá, nós tiramos um pedido, mas a gente precisava tirar, assim, um pedido muito grande para que tivesse uma carga fechada para trazer esse pedido para São Paulo. Bom, não deu essa carga fechada nesse período de um mês. E aí um belo dia, tipo assim, e agora o que nós vamos fazer da vida? Eu falei, Manolo, desculpa, nós não temos faculdade, né, nós não somos formados. Nós não tínhamos carteira de trabalho, na verdade nem tem até hoje, né? E o que nós vamos fazer da vida? Que experiência a gente tem? A gente só tem experiência com o supermercado. Aí eu falei, quer saber uma coisa? Vamos comprar um jornal, porque a gente, né, vivia olhando o jornal. Eu falei, vamos comprar um jornal, olhar os classificados. Deixa eu só te cortar. Quem é dessa época dos anos 2000, o Estadão de domingo era desse tamanho. Metade do jornal era classificado. Então, por que nós compramos classificado? Para tentar buscar alguma coisa. Era literalmente, nós estávamos garimpando. E a Giovana foi a garimpeira aí desses anos. Bom, aí eu falei assim, sei lá, eu vou trabalhar de babá, porque eu não tenho experiência, não tenho estudo, né? Não tenho nenhuma carteira profissional, sei lá, vou procurar emprego de babá. Aí, né, o Manolo deve ter pensado, louca, né? Vai trabalhar de babá, sei lá. Bom, moral da história, compramos o Estadão, os classificados, e aí a gente olhando lá, anúncio, daí eu falei assim, tinha um anúncio para ser corretor de imóveis. Não precisava de experiência, ganhos altos, sei lá, naquela época ele falava que dava para ganhar de 3 a 5 mil reais por mês. Eu falei, mano, é isso aqui, ó. Acho que ele pensou, acho que ele é meio maluca, né, mas tudo bem. E foi aí que a gente começou como corretor de imóveis. Vendo esse anúncio, o Manolo então resolveu de ir lá fazer umas ligações. Aí o Manolo conta a partir daí. A parte engraçada é o seguinte, a gente já estava ali 2 ou 3 finais de semana sempre comprando o Estadão, sempre vendo aquela Bíblia. E os anúncios corretores de imóveis naquela época, eles vinham sempre em negrito, enormes. Isso ia anunciar no Estadão naquela época era caro. Então assim, era aquele anúncio gigante. Às vezes anúncio 2 colunas, 3 colunas. Chamava a atenção. Então se via muito o anúncio de corretor de imóvel ali. E a Giovana batendo.
Primeira semana ela falou, não dei muita atenção. A segunda semana ela insistiu, a terceira semana ela quase me obrigou. Eu falei, eu vou sozinha, eu entendeu? vou Se você não vai, sei lá, eles estão falando que não precisa de experiência, eu acho que pra mim dá então. Eu pensei que na verdade que eu ia chegar, ia sentar no escritório, ia ficar lá, as pessoas iam vir até mim e eu ia vender imóvel, sei lá, na rodo. Agora nós estávamos naquele momento numa situação tão difícil. O celular naquela época não era barato, o crédito era caro. Você comprava R$50 não dava pra nada. E a gente tinha um celular, mas não dava pra ficar usando aquele celular. Era 2 minutinhos de ligação e ia lá 10 anos. Acabava os créditos. O que eu fiz? Fui na Lan House para poder marcar as entrevistas de emprego. Então, talvez você nem saiba o que é uma Lan House, né? Dependendo do ano que você nasceu, você deve estar imaginando que raio é uma Lan House. Bom, se você é novo, você tem na faixa dos 20 anos, vou te contar o que é uma Lan House. É um lugar que as pessoas alugavam computadores e muitas delas tinham as cabininhas telefônicas onde a pessoa também alugava o telefone para você ficar lá trabalhando. Era quase um mini home office. Então você tinha cabininha, uma mesinha, um telefone para você ficar lá fazendo ligação e tinha os computadores que você alugava por hora. Acredito que a maioria das pessoas conhece a Lan House, mas enfim, que só contextualizar a geraçãozinha mais nova. Parece ridículo hoje em dia, né? Você falar alugar um computador, alugar um telefone, mas sim, o telefone era muito caro naquela época e... cada R$1 para nós fazia muita diferença, porque realmente a gente já estava quase batendo no fundo do poço. E aí eu fui para a Lan House, passei lá a manhã inteira marcando as entrevistas, saí de lá com 3 entrevistas agendadas. Isso era no final de semana, numa quinta ou sexta, e a entrevista era na segunda-feira. E aí, da Lan House, nós fomos para as entrevistas. E como que rolou essas entrevistas? A primeira entrevista foi na... acho que a gente havia marcado 3 ou 4 entrevistas. Isso. Sim. A primeira foi na Guizard. Guizard do Higienópolis. Nem sei se existe ainda hoje a bandeira. Na época era uma imobiliária grande, todos os bairros tinham Guizard e tal. Chegamos lá. Casona enorme do Higienópolis, Avenida Pacaembu, super imponente, só carrão na porta. Primeiro que você já chega de fora de São Paulo, cai no bairro de Higienópolis, aquilo parece que já está no paraíso, né? Só prédio bonito, bairro bonito, árvores grandes e tal, só carrão. Avenida Pacaembu, então, para você que chega falido, num Fiat vermelho, com o banco quebrado... Fiat Palio. É um Palio vermelho. Meu Deus, já estávamos no paraíso, literalmente. Falei, aqui o dinheiro tá andando. Aí deu aquele estalinho daquela reportagem que eu falei lá atrás. Primeira entrevista nós saímos contratados. Mas a gente tinha mais entrevistas marcadas pela frente. Isso que a gente já ficou encantado, né, com o lugar. O gerente quase queria que a gente ficasse trabalhando naquela hora lá. Bom, vamos para a segunda entrevista. Segunda entrevista foi arrebatadora. Avenida Europa. Se você não é de São Paulo, naquela época, então, era simplesmente um dos metros quadrados mais caro para comércio em São Paulo. Você tem a Avenida Brasil, que é super cara, você tem a Avenida Europa, e isso estou falando de mercado de luxo. Em 2005. A Avenida Paulista é mais conhecida, mas a Avenida Europa é um dos pontos mais caros. Então, se quer vender carro de luxo, põe uma loja na Avenida Europa. Se quer vender itens de luxo, pode pôr na Avenida Europa. Se quer vender imóvel de luxo, põe uma loja na Avenida Europa. E nós fomos para a entrevista na Fernandes Mera. Chegamos lá na entrevista, já eram umas 4 e pouco da tarde, mais ou menos. E aquele entra e sai, aquele casarão enorme, cheio de carrão na frente também. Nós estávamos, assim, vestido simples, né? Porque trabalhando em supermercado, a gente trabalhava de camiseta, de polo, de calça jeans. No mercado a gente tinha um uniforme e a gente também acabava usando o uniforme, né? Que os funcionários usavam, tipo uma camiseta com o símbolo do supermercado. Então a gente era uma pessoa simples, assim, para se vestir. Então nós fomos pra entrevista como a gente, né? A gente tava, assim, bem vestido, mas... Aí a gente chegou lá, aquelas mulheres todas arrumadas, de salto, todas maquiadas, os homens de terno e gravata, tipo, Aí eu falei, aquele anúncio tava certo, aqui dá pra ganhar dinheiro, hein? O dinheiro tá aqui. Bom, moral da história, ficamos quase 1 hora lá, primeiro eu, que na verdade ela não marcou entrevista pra ela, era só eu, ela me empurrou, eu que ia ser corretor. Fiquei lá 1 hora conversando com o gerente. Em 10 minutos ele tinha me contratado, e me alugando, e me contando um monte de histórias. Não que ele tivesse na malandragem, mas ele sempre inflava um pouco os resultados.
Terminou a entrevista e falei, escuta, tem vaga? Dá pra contratar minha esposa também? Naquele momento eu já estava comprado. Eu já estava vendido. Aí era o Manolo ajudando o gerente comercial a me convencer que aquilo era uma boa, né, uma boa opção naquele momento. Bom, eu acho engraçado que eu fiz uma pergunta, assim, uma das primeiras perguntas que eu fiz pro gerente foi: existe a possibilidade de ficar algum mês sem ganhar dinheiro? E ele disse: não, de jeito nenhum. Aqui você vai ganhar dinheiro todos os meses. Eu falei: eu tô no céu. Era isso que eu queria pra minha vida, né? E aí foi onde a gente começou. E aqui eu vou fazer um gancho. Pessoal, se você está pensando em virar corretor, dá para ganhar muito dinheiro sim. Muito imobiliário vai mentir para você, vai falar que você vai vender todos os meses. Não é assim. Você tem que se planejar, tem que se organizar, mas isso nós vamos falar no outro vídeo. Mas o que nós queremos mostrar para vocês é que dá para ganhar muito dinheiro nesse mercado. Se você estiver bem preparado para isso. Exatamente. E ali, no final daquele dia, temos nós dois contratados, prontinhos para iniciarmos no mercado imobiliário. Só que tinha um desafio ainda, eu já não tinha roupa social, então tinha que providenciar a roupa social. E aí, o que sobrou? Dinheiro a gente não tinha quase nada mais, mal tinha dinheiro para se virar ali por uma semaninha. Só que, quando as vacas estavam gordas, eu dei alguns presentes para Giovana, dei um colarzinho de ouro, dei um reloginho bacana, tinha uns anéis. Alguém aqui conhece a Rua do Ouro? A Rua do Ouro em São Paulo fica ali do lado da Praça da Sé. É uma ruazinha pequena, uma quadra, um pouco mais de uma quadra, não sei direito, mas faz tempo que eu fui lá, né? Então, uma quadra cheia de portinha, embaixo tem as joalherias. Cada portinha que você sobe, você entra, tem um cara comprando ouro. Então, se tiver de artigo de luxo, ouro, você pode ir lá que alguém vai te comprar. Então, catei aquilo e saí da Rua do Ouro naquele dia, no final do dia, com mais ou menos R$ 1.300. Então, era o dinheiro que nós tínhamos para começar na profissão como corretor de imóveis. Para comprar um terno para mim, para ela comprar as roupas sociais dela, para nós podermos começar a trabalhar logo no dia seguinte. Porque detalhe, saímos de lá na segunda-feira à tarde, contratado para começar na terça-feira. Então, saímos da Avenida Europa, fomos bater lá no Shopping Interlar Aricanduva. Olha pra você ver quando a pessoa não conhece São Paulo o que ela faz, né? Não sei por quê. O Google Maps não avisa que tinha shopping no meio do caminho. E vendemos o que tínhamos, catamos o dinheiro e corremos lá para comprar o nosso terninho, comprar as roupinhas sociais para no dia seguinte vir começar a trabalhar. E aí agora eu vou contar para vocês como foi a primeira venda. E como que nós chegamos no primeiro negócio, pessoal? Vou contar um pouquinho da preparação até a assinatura desse contrato. Bom, saímos da imobiliária contratado, corremos para o shopping, compramos nossas roupas e pronto para começar a trabalhar. Qual era o trabalho dia seguinte de manhã? Nosso gerente pediu para nós irmos conhecer os produtos que a imobiliária tinha disponível para venda. E aí chegamos lá na Avenida Europa, o gerente me deu uma pilha desse tamanho de catálogo. Quem é da... Folder, né? Folders, folhetos. Quem é dessa época do lançamento, quem trabalhou nos anos 2004, 2002, 2003, as construtoras investiam muito. Elas faziam verdadeiros books, então você pegava um livro enorme. Isso era material de venda para o corretor. Sim. Então não tinha internet. Na verdade, o material de venda naquele momento era... Até já tinha internet, mas não é que não tinha. Não se usava. O material de venda era aqueles folder bonito, capa de tecido. Saímos de lá com uns 10 quilos de material na mão. E com a nossa bíblia de endereço, é lógico, o nosso guia 4 rodas, né? Também. Para ir conhecer os imóveis. Bom, terça-feira, passamos o dia inteiro rodando plantão. Fomos para Moema depois. Campo Belo. Campo Belo. Eu lembro que num plantão no Campo Belo, porque daí a gente chegava nos plantões e os corretores se apresentavam, que a gente estava começando, que a gente foi lá para conhecer o empreendimento. E os corretores eram super simpáticos, mostravam o produto pra gente. E um corretor foi e perguntou: aonde que vocês vão agora, né? Saindo daqui, para qual outro empreendimento vocês vão? E a gente falou: a gente vai para Alphaville e depois a gente vai para os Jardins. A gente indo em Moema, de Moema fomos para o Campo Belo, do Campo Belo a gente ia para Alphaville, de Alphaville a gente voltaria para os Jardins. Ele olhou e falou assim: vocês estão loucos? Ibirapuera ainda no meio do caminho. Vocês não conhecem São Paulo, né? Por que vocês estão indo para Alphaville? Deixa para ir para Alphaville outro dia. Bom, a gente não conhecia São Paulo, a gente estava com o guia 4 rodas, né? Então, aí a gente acabou mudando esse percurso e nós não fomos para Alphaville, nós fomos para Ibirapuera. Fomos para Ibirapuera.
que é um marco importantíssimo. Então, olhamos os empreendimentos que tinham na região de Ibirapuera, fomos, acho que, para o Paraíso e... Eu acho que foram 2 dias de visita foram que a 2 gente dias. fez. Foi na terça, aí na quarta-feira tinha reunião geral. Aí, beleza, fomos para a reunião geral. Essa reunião geral era uma reunião onde eles reservavam um espaço, um auditório em um hotel, acho que era na Oscar Freire. Na Oscar Freire. E aí ia todos os corretores e lá eles faziam a divulgação de todos os números do mês anterior. E eles premiavam os corretores, né? Tinha algumas premiações de alguns imóveis, quem vendia ganhava isso, ganhava aquilo. E nesse dia eles estavam premiando uma pessoa que tinha vendido uma casa em frente ao Parque Ibirapuera. Além da comissão, a pessoa ganhava um carro 0 km, era um Fox. Conta aí do Fox. Na reunião geral eles estavam lá premiando os corretores, campeão do mês, vários produtos tinham prêmios menores e o maior prêmio que eles tinham para entregar naquele dia era a entrega desse carro, de um Fox 0 km, para o corretor que tinha feito a venda dessa casa de frente para o Parque Ibirapuera. Rua Quarto Centenário, esquina com a Pedro de Toledo. Bom, quando eu estava entregando aquela chave, eu virei para ela e falei, Gil, imagina, nós vamos vender uma casa dessa ainda. Eu pensei, que louco, né? Ela Não conhece louco, nem né? São Paulo e ele já tá achando que ele vai vender o imóvel que mais dá prêmio na imobiliária. Mas, cara, era o que resolveu o meu problema, então eu botei na minha cabeça... Naquele momento, Exato. Né? Era o maior VGV que tinha, o único dentro da imobiliária naquele momento, era uma casa de 3 milhões e pouco. Então, só aquela venda já ia me dar 23, 24 mil reais de comissões, acho que um pouco mais até, e mais um carro zero. Naquela época o Fox valia 25, 26 mil reais um Fox zero, ou seja, era mais de 50 mil reais de comissão com a única venda. Então era tudo que eu precisava para respirar tranquilo e começar a pensar na vida. E aí teve várias premiações, e aquela puta energia, todo mundo feliz, e todo mundo bonitinho, sorteio, todo mundo de terno, todo mundo rico. E nós também, né, lógico. Sempre, né? Bom, saímos de lá, quarta-feira fomos para a imobiliária também. Nós ainda ficamos quarta e quinta rodando plantão. A gente saiu daquela reunião e continuamos rodando plantão. Para conhecer mais imóveis. Quinta de novo rodando plantão. E sexta ainda demos mais uma andadinha à tarde. De manhã ficamos na imobiliária, aprendendo como funcionava a proposta, a ficha de cadastro cliente. Parece ridículo, mas naquela época o teu cliente você tinha que fazer uma FAQ, ficha de atendimento de cliente, e tinha que ir lá e botar no autenticador, tipo cartão ponto, senão você podia perder o cliente. Por quê? O pessoal não usava computador, não usava a tecnologia que já existia. Mas a gente entrou no ritmo da empresa. Bom, moral da história. Sexta-feira, final do dia, nosso gerente lá desesperado, porque ele estava com muito pouco corretor na equipe. E nós, 2 novatos lá, começando. Então a intenção é que no sábado a gente ficasse com algum corretor aprendendo a trabalhar. Então a Giovanni ia ficar com uma pessoa, com outra. Só que o meu gerente ficou sem corretor para cobrir os plantões que ele precisava. E o plantão mais fácil de trabalhar era do escritório. O que ele fez? Me colocou de plantão no escritório no sábado de manhã. E me colocou junto para acompanhar. Um ajudando o outro. Isso. O telefone tocava, ela corria, pegava os folders, tudo do produto. Tabela. Enfim, abria lá. Bom, chegamos lá sábado de manhã. Eu pensei, só tem um número que eu não quero pegar. É o número 1. Porque se eu pegar o número 1, eu não sei o que fazer. Adivinha qual número eu peguei? O número 1. Respirei e falei, bom... Era o número da sorte naquele dia. É pra ser. E bola pra frente. Primeira ligação entrou, era às 9h40 da manhã, sorteio era 9 horas. Atendi a ligação, o cliente querendo informação do empreendimento de alto padrão. E entender alto padrão naquela época era 2 milhões, 2,5. Esse mesmo empreendimento hoje vale 8, 10 milhões. Passei as informações, tranquilo, era um empreendimento que nós havíamos visitado, na região do Ibirapuera também, Rua do Livramento. Beleza, entrou a segunda ligação do dia, a terceira, a quarta, e entrou a quinta ligação do dia. A quinta só sua? Minha. Então, a minha quinta ligação, isso era por volta das 4 horas da tarde. O cliente Adivinha ligou, qual era o imóvel? querendo informação. Sobre a casa, de frente do Ibirapuera, que dava um carro para quem vendesse. Aí o coração foi a mil. Porque, o cliente ligou muito firme. Imagina um Manolo com esse sotaque de paranaense falando com o cliente que quer comprar uma casa de 3 milhões em frente ao Parque do Ibirapuera. Só que olha a nossa sorte. Eu não sei, acho que
Foi Deus também? Foi. Foi sorte também. Mas nós fomos lá no empreendimento na quinta ou na sexta-feira antes de começar a trabalhar. E foi um dos empreendimentos que, pegamos um corretor muito bacana, ele explicou tudo do empreendimento, o empreendimento já estava em obra, falou dos diferenciais, falou dos acabamentos, a casa tinha elevador, falou dos mármores, falou dos metais, falou de tudo aquilo que era importante para vender aquele imóvel. Da exclusividade, segurança. Eu não sei se você lembra que ele pediu para que você vendesse para ele, ele como cliente, você como corretor, você lembra disso? Eu lembrava disso. Ele fez isso. E aí, ele passou tudo. Então, ele foi muito atencioso conosco. Um senhorzinho de idade e tal. Mas, sim, acho que foi Deus naquele momento que falou, vou ajudar esse cara. Só que o cliente ligou extremamente decidido. Porque ele ligou, ele queria saber todos esses detalhes técnicos. Área útil, número de cômodos, acabamentos, como era, como seria entregue, com todos os acabamentos, o que era opcional, o que não era. E por incrível que pareça, eu consegui responder tudo sem gaguejar. Parte pela preparação. Porque talvez se eu não tivesse visitado esse imóvel, se eu não tivesse ido lá conhecer, talvez eu tivesse gaguejado, falado um monte de coisa errada. Eu acredito que ele gaguejou um pouquinho sim. Mas bem pouquinho. E o cliente falou, tudo bem, eu tenho interesse nesse imóvel e eu vou querer visitar esse imóvel. Naquela hora meu coração ficou 1 milhão. Quando o senhor pode ir? Segunda-feira eu estou em São Paulo. O cliente não era de São Paulo. Ele morava em Santos. Falou, segunda-feira eu vou estar em São Paulo e a gente vai lá visitar imóvel. Eu desliguei o telefone, respirei, liguei para o meu gerente. Otávio, seguinte, o cliente está muito interessado e ele quer visitar imóvel na segunda. Na mesma hora o meu gerente falou, me dá o telefone dele. O apelido do meu gerente era Pitbull. Imagina, né? O gerente colocou um corretor lá, calça branca, que nunca tinha atendido um cliente na vida, pega o melhor cliente, para o melhor imóvel, não sei se era o melhor cliente, né? Mas para o melhor imóvel da imobiliária, o gerente ficou desesperado, então... Meu gerente ligou para o cliente e o cliente falou, não, estou em Santos, segunda-feira eu vou lá. Meu gerente queria que ele fosse visitar no sábado. Não, fica tranquilo. Beleza. O cliente não quis visitar de jeito nenhum. Ele não ia subir de Santos, sábado, final do dia, só visitar a casa porque o gerente queria. Beleza. Domingo também tinha plantão, mas o cliente tava nem aí. Cliente rico, casona enorme, não vai vender 2 por amanhã. Se não desse para comprar, né, ele acharia outra coisa, talvez, na cabeça dele. Só que é o problema. Realmente o cliente queria muito a casa. Sábado, final da tarde, 6:30 da tarde, só tinha uma casa disponível no espelho de venda. A outra casa, a construtora tinha intenção de vender ela já quase pronta, decorada, com acabamentos, para agregar valor, para aumentar o lucro deles. E era a melhor casa e a maior do condomínio. Só que a casa que estava disponível para venda era na faixa de 3.200.000. Essa outra que estava bloqueada era quase 4 milhões o valor de anúncio dela. E quando foi 6:30 da tarde, entrou a reserva na única casa que estava disponível naquele momento para vender. Eu liguei para o meu gerente e falei, Otávio, ferrou, entrou uma reserva aqui. Meu gerente ligou de novo com o cliente, insistiu, o cliente falou, olha, não vou, mas segunda, meio-dia eu vou estar em São Paulo, na imobiliária, nós vamos lá na casa. Paciência. Bom, segunda-feira... Acho que a gente nem dormiu, né? Provavelmente não. Segunda-feira de manhã, passei na casa, demos uma última olhada, tirei todas as dúvidas. Eu comi aquele folheto o final de semana inteiro, eu decorei tudo que tinha naquele material. Meio-dia e pouquinho o cliente chegou, fomos até a casa, apresentamos toda a casa para ele, só que tinha um problema. Naquele momento, aquela reserva estava firme. E o cliente simplesmente era o empresário do Robinho. O Robinho tinha acabado de ser vendido para a Europa, o cara devia estar com uma puta grana, era o Wagner Ribeiro. E naquele momento, ele estava comprando de fato a casa. Não é que ele reservou por reservar, ele tinha comprado já, ou seja, a única casa disponível estava vendida. E meu gerente convenceu a construtora a liberar outra casa para ser negociada, mesmo seus acabamentos. Mas a construtora não quis negociar o preço não, ela manteve o preço lá em quase 4 milhões na tabela. E aí meu cliente foi lá, se interessou pela casa, falou, tudo bem, vendeu um, eu fico com a outra. Beleza. Foi embora e falou, amanhã eu mando a proposta. Bom, segunda-feira o resto do dia inteiro tenso, terça-feira nada de chegar a proposta. Quando foi terça-feira, umas 3, 4 da tarde, o cliente ligou e mandou a proposta. Só que detalhe, o cliente mandou a proposta de 3 milhões. Porque ele ficou na cabeça o preço da outra de 3.200. A casa que estava bloqueada era só um pouco maior. Só que o terreno dela era muito melhor, tinha mais quintal. Então a construtora quis valorizar muito aquilo. E aí foi
A terça-feira, o dia inteiro de briga ali, toda tarde o gerente negociando com a construtora, até que no final do dia eles conseguiram fechar a casa em 3 milhões e 300, valor fechado. Porque o cliente deu uma entrada muito grande, pagou mais de 60% da casa à vista, deixou um saldo pequeno só para quitar aí ao longo da obra e chegava nas chaves com a casa quitada. Então ele conseguiu realmente um bom desconto. A construtora também deve ter aberto mão do lucro, já que ela não ia ter que fazer toda aquela finalização que ela estava pensando em fazer. E o negócio verbalmente estava fechado. Documentação toda na mão, e aí vem a quarta-feira. Conta um pouquinho da quarta, que era o dia da assinatura. Eu não me lembro direito, mas o cliente tinha marcado para chegar lá um horário. O cliente marcou às 19 horas. E aí esse cliente não chegava, dava 8 horas e nada do cliente, 9 horas e nada do cliente. Imagina o nosso coração. Aí eu acredito que o nosso gerente ligou para ele, o Otávio Nosso ligou. gerente não parava de ligar para ele. Porque ele marcou se chegar às 7 horas, não chegava, 9 da noite, todo mundo lá, diretor do jurídico lá, meu gerente lá. E o engraçado é que assim, a imobiliária inteira assim, devia ter uns 200 corretores naquela época. Não, acho que nem isso. Então, 150 no sei máximo. lá, mas todo mundo já sabendo que o Manolo, que tinha acabado Calça de entrar, pura calça branca, tava lá com o cliente. E aí, nesse momento que o cliente não aparecia, aí todo mundo acho que pensava, já era, né? Não vai ser dessa vez que o calça branca vai conseguir assinar um contrato assim de primeira. Pessoal, 9h30 da noite, meu gerente teve a ideia de ligar para a esposa do cliente, que tinha lá os dados dela na proposta. Ligou. A esposa atendeu e falou, não, realmente ele está em São Paulo. E eu também não consegui falar com ele o dia inteiro. Eu estou sem contato com ele. Então ficamos lá ainda insistindo. Quando foi quase 10h30 da noite, nosso cliente atendeu. E aí ele falou pro meu gerente, falou, eu não vou hoje assinar esse contrato. Acabei de sair aqui da Fiesp. Estou aqui na Avenida Paulista, já indo embora. Ele está vindo para Santos, porque ele morava em Santos. Ele falou, não vou ir hoje. O meu gerente pegou e apertou ele. Falou, olha, se você não vier hoje, você vai perder a casa. Porque o Wagner Ribeiro está aqui na imobiliária, assinando o contrato de compra da casa, da outra que é a menor, e ele quer a sua. Se você não chegar aqui hoje, a construtora já autorizou vender a sua casa para ele. Meu cliente falou, olha, eu vou. Mas se for mentira que o Wagner Ribeiro está aí assinando, eu não assino e vou embora e eu não compro mais uma casa com vocês. Só que o Wagner Ribeiro estava lá. Assinando a outra casa. Assinando a que ele queria. Graças a Deus. E aí, quando o nosso cliente chegou lá e viu que o Wagner Ribeiro estava lá, isso já era quase 11 e pouco da noite de quarta, moral da história, meu cliente falou, não, vocês são ponta firme, vocês são sérios. Então agora senta aí, prepara o contrato com calma, que eu vou assinar isso hoje. A gente saiu de lá o quê? Umas 2 da Quase manhã? 2 da manhã, contrato assinado, tudo certo. E a emoção acaba? Acaba não. O chequinho de 20 e poucos mil de comissão. E aí nisso a gente ganhou o tal do carro. Mas antes de ganhar o carro teve mais emoção. Por quê? O cliente ficou de fazer o pagamento da casa, da entrada de 1 milhão e pouco na quinta-feira. E passou o quinto dia inteiro e ele não fez o TED. Para a construtora. Para a construtora. Moral da história, na sexta-feira a gente tava louco. Porque a gente já tava contando com aquele dinheiro, né? Imagina, 2 falidos em São Você Paulo. ganhou e não ganhou. Moral da história, a construtora liberou os cheques de comissão na sexta-feira, 10 horas da manhã. Ai, gente. Nós catamos o cheque de comissão e fomos parar lá em Santo André, na boca do caixa, descontar o cheque na agência onde o cliente tinha conta. Mas a agência, lógico, que vai ligar pro dono lá do cheque. Ainda bem que o cara falou, coitado, acho que paga esses corretores que eles devem estar precisando. Moral da história, nós ficamos 30 minutos no guichê lá esperando o pagamento. De repente veio a caixa, contou o dinheiro e entregou. Ufa! Na verdade, ela deu uma quantia, porque a gente não podia pegar o dinheiro Foi. todo, e falou, Aí eu posso fazer uma TED, eu desconto aqui do valor do cheque, o valor da TED, e eu faço uma TED para uma outra conta para vocês não saírem daqui com todo esse dinheiro, né? Catamos, conseguimos descontar o cheque. Só que detalhe, tinha visita marcada com o cliente 3 da tarde na casa que ele ia levar a esposa lá. A esposa até então não tinha visto a casa, só o folder. Quando Mas chegou a nossa comissão já estava garantida. às 3 e pouco da tarde, o cliente chegou, a primeira coisa que ele fez foi tirar sarro. Você achou que eu não ia te pagar, né? É que ele não sabia da minha história. Mas naquele momento, realmente, eu também achei que ele não ia me pagar. Aí ele falou, desculpa, eu esqueci de fazer a TED antes para a construtora. A hora que me ligaram do banco para descontar o cheque, eu já fiz a TED na mesma hora, já autorizei os pagamentos e tá tudo certo. E ali a gente poder finalmente respirar e se acalmar, saber que o carrinho estava garantido no mês seguinte. E essa foi a nossa jornada aí
da primeira venda. Então... Menos de 15 dias, né? A gente já menos tava... de 4 dias. 4 não, porque a gente fez a entrevista na sim. segunda anterior, teve todo o processo. Um pouco mais de uma semaninha né? ali. Então, 10 dias aí, mais ou menos. Agora, moral da história. Se não tivesse tido a preparação, talvez eu não tivesse tido essa primeira venda. Então, o corretor tem sim que estudar e tem que estudar muito. Ele tem que entender o que ele está falando. Teve sorte? Eu reconheço que eu tive sorte. Mas não foi pouca não, foi muita sorte. Afinal de contas, foi uma venda grande. Talvez pouca sorte seria fazer uma vendinha naquele momento de um apartamento de 200 mil. Mas naquele momento fiz uma vendona, um imóvel de altíssimo padrão. Aquilo me ajudou a virar o jogo? Ajudou. Só que não parou por aí. Eu entendi que aqui é que eu ia fazer a minha vida, aqui que eu ia reconstruir. Ou seja, o mercado imobiliário é que ia mudar o meu patamar de vida. É ele que ia me tirar do buraco onde eu havia me enfiado. E agora eu vou contar para vocês um pouquinho de como foi essa jornada aí ao longo dos anos no mercado imobiliário.